Oi, sou a professora Mara Gonçalves, de língua portuguesa, e hoje nós vamos trabalhar um vídeo para o meu canal do YouTube. Não se esqueça de dar o seu like e apertar o sininho. Hoje nós vamos falar de conjunção integrante e pronome relativo. Isso cai em qualquer concurso. Qualquer prova de concurso, o aluno precisa identificar um e outro. E é muito importante, porque um introduz um tipo de oração e o outro introduz outro tipo de oração. Então, vamos começar. Muitos alunos se mostram confusos na hora de distinguir o pronome relativo da conjunção integrante. A conjunção integrante, olha lá o anafórico, a gente já estudou isso, é responsável por iniciar uma oração subordinada substantiva. Aquela, pronome relativo, aquele, o pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, olha só, vocês sabem que nós temos, lá no meu curso tem tudo isso bem explicadinho para vocês. A gente sabe que a gente tem as coordenadas e as subordinadas. As subordinadas são 3, mas as que confundem um pouco o aluno na hora da identificação são as subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas, ok? E aí essa identificação ela é feita exatamente pela conjunção integrante e pelo pronome relativo. Uma das características da conjunção integrante é que, basicamente, essa conjunção integrante é o que ou o se iguais a isso. Tá? Se eu leio a oração principal e em cima do conector eu puder colocar isso, ou esse, ou essa, ou as suas flexões, eu vou ter certeza de que eu tenho uma oração subordinada substantiva. E outra coisa, a oração principal da substantiva ela é incompleta. Então, essa oração subordinada substantiva ela é o termo que falta na principal para eu formar uma unidade de sentido. Ok? Então, vamos lá. As conjunções integrantes são basicamente que e se iguais a isso. Quando podemos substituir esses termos pelos demonstrativos isso e as flexões, isso, isto, essa e esta, sem dúvida a oração que ela introduz será uma subordinada substantiva. E também é importante observar, como eu disse antes, que esta oração principal ela é incompleta, tá? Bom lembrar que conjunções não desempenham função sintática. São 4 palavras que são invariáveis, Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Elas são invariáveis. As 3 primeiras, preposição, interjeição e conjunção, não desempenham função sintática. O advérbio, sim, ele é um adjunto adverbial, ok? Então, conjunção não tem função sintática, tá? E essas integrantes são conectores internos e aparecem nas orações desenvolvidas. Por quê, Mara? Porque eu posso ter uma oração reduzida, e aí o conector não vai aparecer, e a gente vai abordar isso num outro momento. Então, veja bem, por exemplo, eles informaram isso. Isso está em cima do quê? Então, essa oração que esse que introduz, ela é uma unidade sintática em relação à oração principal. O que eu tenho na oração principal? Sujeito e verbo transitivo direto. Quem falta para completar? O objeto direto. Então, eles informaram que as crianças voltam hoje. Então, dentro da sintaxe, eu tenho uma oração com valor de objeto direto. Então, para reconhecimento, que é o meu objetivo hoje, é o reconhecimento desses 2 termos, eles informaram isso. Esse que é uma conjunção integrante. Então, por óbvio, a oração que ele introduz
é uma oração subordinada substantiva. Mara, é sempre assim? É sempre assim. Se eu tiver a conjunção integrante, eu tenho oração subordinada substantiva. Tá? E para ela ser subordinada substantiva, a oração principal é incompleta. Valeu? Continuando. Os pronomes relativos, eles introduzem oração subordinada adjetiva. Então, olha só, na substantiva, eu tenho uma oração principal incompleta. Na adjetiva, eu já vou ter uma oração principal completa. E esse que relativo, ele pode, para eu identificar, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, que também são pronomes relativos. E eu ainda tenho outro pronome relativo, que é o cujo, cuja, cujos, cujas. Certo? Então, vamos lá. Introduzem orações subordinadas adjetivas. Para serem reconhecidos, podem ser substituídos pelos relativos, o qual e as flexões. Os pronomes relativos, ao contrário das conjunções, eles desempenham função sintática dentro da oração adjetiva. Eles são anafóricos de um substantivo que está nessa oração anterior, a que podemos chamar de principal. Então, repara, nas coordenadas, só para lembrar, eu não tenho principal, porque se elas são coordenadas, elas são independentes. Quando eu entro para os períodos compostos por subordinação, eu tenho que ter uma principal para ter alguma coisa subordinada a esse principal, ok? Então, toda subordinada, seja substantiva, adjetiva ou adverbial, ela vai ter uma oração principal, certo? Então, tá aqui, ó. São lindas as flores que nasceram no meu quintal. São lindas as flores, está completo. Que nasceram no meu quintal, não está completo, porque esse que é anafórico das flores. Então, a segunda só vai ter sentido se eu pegar um termo da anterior e colocar no lugar. E aí é que ele desempenha a função sintática. Então, quando eu digo que são lindas as flores, primeiro, para identificar as quais nasceram no meu quintal. Tá? Aí ele não é anafórico de flores, eu vou botar no lugar dele flores. As flores nasceram no meu quintal. Então, esse pronome relativo é um sujeito da segunda oração. Essas orações subordinadas adjetivas, elas podem aparecer no meio da oração principal, e aí você tem que ficar super esperto. Porque, olha só, todas as pessoas, eu não posso dizer que isso é oração. Por quê? Porque não tem verbo. Então, todas as pessoas ficam mais cansadas. Que pessoas? Que trabalham em casa. Então, repara, eu coloquei a adjetiva no meio da oração principal. Todas as pessoas trabalham em casa. E todas as pessoas as quais trabalham em casa. Então, aí a oração principal é todas as pessoas ficam mais cansadas. E que trabalham em casa, ela está introduzida no meio, separando a principal, porque eu preciso desse anafórico. O pronome relativo é sempre anafórico de um substantivo que está na oração anterior. Então, galera, não pode confundir. Conjunção integrante não tem função sintática, a oração principal dela é incompleta, é o que e o se iguais a isso. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva e possui função sintática dentro da oração adjetiva. E tem a oração principal completa, tá? Me segue lá no meu canal do YouTube e ative o sininho. Até a próxima.